noite, meus irmãos. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia em livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, e o versículo 1 em diante. Hoje é culto da família. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Gênesis capítulo 18 e o versículo 1 em diante. Primeiro livro da Bíblia. Amém? Todos acharam? Diz assim. Vamos ler aqui até o versículo 16. Me acompanhe. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trazei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como tu tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo de uma árvore, e comeram. E disseram-lhe: aonde está Sara, a tua mulher? E ele disse: ei-la a estar na tenda. E disse: certamente tomarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo na verdade: gerarei ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso,
por que te ristes? E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Versículo 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém? Soberano Deus, Pai que está nos céus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos e nós te bendizimos o teu santo nome. O Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Colocamos a nossa vida diante de ti, colocamos a nossa família, colocamos a nossa casa, e nós cremos no Deus da promessa. Nós cremos num Deus que tudo pode e tudo faz na nossa vida. Fala no íntimo, no profundo da nossa alma, que esta palavra seja de alimento para a nossa vida. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões. Precisamos de ti nesta noite, e que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome seja exaltado para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Sente nesta noite, adorando ao Senhor, glorificando a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Queridos, hoje é culto da família, e eu quero trazer uma palavra aos nossos corações sobre a vida desse patriarca Abraão. E eu quero trazer esta palavra, e que Deus seja glorificado na nossa vida nesta noite abençoada. Abraão foi tirado. Diminui mais, cadê o Eric? Diminui mais esse retorno aqui, principalmente, aliás, o retorno não, o fundo musical, principalmente no meu retorno aqui, que está muito alto. Abraão foi tirado, diminui o fundo musical aqui no meu retorno, que está muito alto. Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, e Deus ordenou que saísse da sua terra e do meio da sua parentela. Quando nós lemos lá em livro de Gênesis capítulo 12, obrigado, Deus fala com Abraão dizendo: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa. Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então observamos que Abraão ele foi para outra terra, né? E as escrituras diz que Abraão levanta altares, né, sobre aquela terra. Só que a escritura diz, né, que depois de Abraão obedecer a Deus, ele passa pela primeira prova, né? Depois de Abraão obedecer a Deus, saindo da sua terra, do meio da sua parentela, ele sofre a primeira prova. Abraão é provado. Aí a Bíblia diz que houve fome
sobre aquela terra, né? E ele consulta a Deus. E Abraão, ele sai daquela terra, porque havia fome, e ele vai para onde? Para o Egito. Ele vai para o Egito. Só que quando Abraão desce ao Egito, ele vai para um ambiente sem valores. Ele vai para um ambiente, né, que não tinha princípios. O faraó daquela cidade, daquele local, era alguém que não tinha princípio. Era alguém que fazia as coisas erradas, desobedecia a Deus. E ele começa a imaginar, Abraão começa a imaginar, ele começa a colocar na sua cabeça, dizendo: eu vou ser morto lá em Egito, eu vou morrer. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher de Abraão, Sarai, ela era uma mulher muito formosa, ela era uma mulher muito linda, e Abraão conhecia os princípios daquela terra, né? Os costumes daquela terra, e Abraão coloca na sua mente: eu vou morrer. Por quê? Porque Faraó vai olhar para a minha esposa, vai ver que a minha esposa é bonita e vai tomá-la ela de mim, e vai tomá-la ela de mim. Então eu vou negociar, eu vou fazer um negócio, eu e a minha esposa e eu vamos dizer que nós não somos maridos e mulher, nós somos irmãos. Observe uma coisa, o que eu acho interessante, que o pai da fé está com medo. O homem que nós temos como pai da fé, e é o pai da fé, o homem de muitas nações, ele está com medo, está com medo da própria morte, está com medo da morte. Mas Deus lhe havia feito uma promessa. Deus tinha dito para ele: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa, e a promessa é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Abraão estava debaixo da promessa de Deus, Só que quando ele faz esse acordo, eles estão agora no Egito, e a Bíblia diz que Faraó o leva, a mulher de Abraão, para dentro do seu afã, E a Bíblia diz que Deus, ele começa a provar Faraó. Deus, ele começa a castigar Faraó com praga, A casa de Faraó começa a ser castigada com praga. E a Bíblia diz que Faraó descobre a mentira de Abraão. Olha que coisa interessante. Ele descobre a mentira de Abraão. E quando ele descobre a mentira de Abraão, o que ele faz? Ele expulsa Abraão do Egito. Ele diz: olha, pega o teu povo, pega as tuas riquezas, porque Abraão foi muito rico dentro do Egito, Pega as tuas riquezas e vai-te embora da nossa terra. Por quê? Porque Deus honrou a promessa que tinha feito a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, em primeiro lugar, eu já abro um parênteses para te dizer aqui que Deus, ele é fiel nas suas promessas.
aquilo que Deus prometeu para minha família, aquilo que Deus prometeu para a tua família, não tem Faraó, não tem Satanás, não tem nada que vai tirar de você. Por quê, pastor? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Observe uma coisa, a Bíblia diz que Abraão retorna à sua terra novamente. Ele volta à terra novamente. E ele levanta o quê? Um altar ao Senhor. Mas a riqueza que ele traz do Egito vai ser o quê? Um fator principal para a crise entre ele e o seu sobrinho Ló. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão começam a brigar entre si. Por quê? Porque não tem espaço. Não há espaço. O Ló foi muito próspero. Abraão também estava muito próspero. Então não havia possibilidade dos dois rebanhos caminharem juntos. Então Ló escolhe o quê? As cidades das planícies de Jordão, aonde estava Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para o quê? Para os carvalhais de Manre, e ali ele se estabelece. Então observe, 10 anos se passaram e a promessa se cumpre. Agora Abraão está triste. Agora Abraão está abatido. A promessa ainda não veio do filho. Promessa ainda não chegou. E Abraão está ali pensativo. E Deus fala com Abraão. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, a minha aliança contigo continua. A minha aliança contigo está de pé. A Bíblia diz que Deus anima Abraão novamente. Só que Sarai, que ainda é Sarai, ela chega com seu esposo Abraão e ela tenta dar uma mãozinha para Deus. Ela tenta ajudar Deus. Olha que coisa. E ela chega com Abraão e diz assim: Abraão, escute, nós já estamos numa idade avançada. Você já está com 99 anos, você já está velho, eu estou velho, a madre já cessou, não tem a mínima possibilidade de eu ter um filho. Observe isso. Mas a promessa de Deus, ele estava de pé. Deus falou que ia dar um filho a Abraão. Aí a Sarai quer dar uma ajudinha para Deus, e ela disse: eu vou pegar a minha escrava Agar, que eles trouxeram lá do Egito, e disse o seguinte: você vai deitar com ela, você vai coabitar com ela. Por que, pastor, isso? Porque na época podia, se a sua senhora não pudesse mais ter filho, fosse alguém estéril, a senhora poderia pegar a escrava e colocar com o esposo para que tivesse um filho. E o filho daquela escrava, a sua senhora, a senhora adotava e dizia: esse aqui é o meu filho. Então podia na época. E Abraão aceita a mãozinha de Sarai. Ele aceita a ajuda de Sarai. Não ajuda de Deus, ajuda de Sarai. E a Bíblia diz que nasce quem? Ismael. Só que Ismael gerou o quê? Um grande problema dentro da família. Sarai já estava numa idade, e agora Agar já se sentia a senhora da casa, e ali começa a haver ciúmes, e ali começa a haver problemas entre Sarai e entre Agar. Só que a Bíblia diz que Abraão já está agora com 99 anos. Aí aparece Abraão, aparece Deus a Abraão e afirma aliança com ele novamente, e estabelece o que?
a circuncisão. O que era a circuncisão? Todo primogênito era separado e ele era circuncidado a Deus, ele era apresentado a Deus, né? Então, nessa trajetória da circuncisão, Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Ele muda o nome de Sarai para Sara. Que Abraão quer dizer uma grande nação, pai de muitas nações. Sara quer dizer mãe de muitas nações. Aí entra a passagem que nós lemos, Gênesis capítulo 18 e versículo 1. Quando Abraão está na porta da tenda, em Manre, nos carvalhais de Manre, num sol quente, num calor terrível, num calor terrível, a Bíblia diz que ele olha na frente dele, o quê? 3 homens, escute isso aqui, 3 homens, ele olha e vê 3 homens na sua frente, e naquele momento Abraão tem um discernimento, que aqueles homens não eram mendigos e nem era peregrino. Abraão, ele reconhece que aqueles homens têm algo especial e que era uma visitação de Deus à sua casa e à sua família. Então o texto diz que ele corre ao encontro deles. Versículo 2: e levantou os olhos, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se na terra. Olha que coisa linda! Então observe aqui, essa palavra aqui, a aparição de 3 personagens, de 3 pessoas a Abraão, essa palavra aqui é uma palavra teofânica. Deixa eu te explicar isso aqui. Teofânica, vem de teofania. E o que é teofania, pastor? É aparição. Teofania quer dizer aparição, teofania quer dizer revelação da divindade e manifestação de Deus. Isso é uma palavra teofânica. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o anjo mexia as águas do tanque e os judeus e as pessoas entravam dentro daquele tanque e eram curadas, não era que o anjo mexia, não, pastor, não. Quem mexia a água era o próprio Deus. Agora ali é uma palavra teofânica. Por quê, pastor? Porque é uma aparição. Deus está se revelando naquela água através de um anjo. Quem entendeu, diga amém. Então é a revelação de Deus através de um anjo. Isso é uma palavra teofânica. Agora observe uma coisa. Então quem aparece a Abraão foi quem? Foi o Senhor. Escute isso aqui. Se nós já ouvimos isso aqui, que isso é uma palavra teofânica, então quem aparece a Abraão não é 3 homens. Quem aparece a Abraão é o Senhor. Por quê, pastor? Olha o versículo 13. O versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? E disse o Senhor a Abraão: escute, se não fosse o Senhor e fosse 3 homens, o texto estaria: e disse o homem tal a Abraão. Mas não é isso que o texto está dizendo. E disse o Senhor a Abraão. Então, quem apareceu na casa de Abraão foi o Senhor. Então, aqui eu quero conversar com você sobre algo, tá? Eu quero nesta noite falar sobre quando o Senhor aparece
na nossa casa. Quando o Senhor aparece na nossa casa, quando o Senhor visita a nossa casa, e o Senhor estava o quê? Visitando Abraão, e o Senhor estava renovando a sua aliança com Abraão, e o Senhor dizendo a Abraão: eu não me esqueci da promessa a Abraão. É o Senhor dizendo: eu estou aqui, Abraão. O que nós precisamos é o que, pastor? É da visita do Senhor na nossa casa. É isso que nós precisamos. Nós precisamos é da visita do Senhor na nossa casa. Então vamos analisar aqui essa personagem aqui, Abraão. Vamos avaliar aqui algumas coisas. Primeiro, Abraão como anfitrião. Quando o Senhor visita a nossa casa, vamos analisar o que? Abraão como anfitrião. Versículo 3. Olha o que o versículo 3 diz. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça. Quem foi que disse? Abraão. Abraão disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Olha o Abraão, o anfitrião. Ele está dizendo: rogo-te que não passes de teu servo. Olha que coisa interessante. Abraão está dizendo o quê? Senhor, fica comigo. Abraão está dizendo: Senhor, é tão bom a tua presença. Abraão está dizendo: Senhor, eu sou o quê? Eu sou o teu servo. Olha que Abraão está dizendo: Senhor, não vá embora, porque eu sou o teu servo. Olha que Abraão está dizendo. Agora o versículo 4, ele diz assim: traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Traga agora um pouco de água e lavai os vossos pés. Isso era o quê? Uma forma de uma acolhida calorosa. Lavai os pés, eu sou teu servo. Era uma forma de uma acolhida calorosa. Escute, você lembra daquela passagem daquela mulher que derrama o bálsamo nos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos? Você lembra? Aí Jesus olha para os que estavam criticando, os fariseus e saduceus. Ele disse: eu cheguei aqui, tu não me deste o quê? Nada para comer. Tu não me deste um ósculo santo. O que Jesus está dizendo? A tua receptividade não foi uma receptividade calorosa. É isso que Jesus está dizendo. Não foi algo caloroso, a tua recepção não foi uma recepção boa. Abraão não. Abraão está dizendo: pega água. Eu vou o quê? Eu vou lavar os pés deles. Escute, segundo os costumes judaicos, quando se chegava um profeta na casa de um judeu, o que ele fazia? O judeu levava uma bacia com água, tirava as alparcas dos pés e começava a lavar os pés do profeta. Olha que Abraão está dizendo: você está vindo na minha casa, você está chegando na minha casa, e você não é algo desconhecido, você é um profeta, você é algo que Deus mandou para quê? Para trazer o milagre que eu preciso. Olha que coisa interessante.
Agora o versículo 5, olha que o versículo 5 diz, ele diz assim: e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo, e disseram, assim fazes como tem dito. Olha que coisa interessante. A pergunta é nesta noite, eu quero que você responda para você mesmo: como você recebe o Senhor na tua casa? Como é que nós recebemos o Senhor na nossa casa? Olha Abraão, anfitrião, preste atenção. Como você recebe o Senhor na sua casa? O Senhor é bem recebido na sua casa? O Senhor tem prazer em visitar o teu lar. O Senhor tem prazer em visitar a tua família. O Senhor tem prazer em visitar a tua casa. O que nós estamos assistindo dentro de casa? O que estamos conversando na nossa casa? O que estamos colocando na nossa mesa da nossa casa? Tudo isso traz glória para Deus? Tudo isso traz glória para Deus? Ou estamos dizendo, Senhor, seja bem-vindo na minha família? Será que nós estamos dizendo isso? Senhor, seja bem-vindo na minha família. Senhor, seja bem-vindo na minha casa. Será que nós somos receptivos ao Senhor na nossa família? Será que nós recebemos Ele de coração aberto? Será que o Senhor é bem-vindo na nossa casa? Ou nós estamos que nem Marta, ou o Senhor está na casa de Marta e Maria, uma ansiosa, uma preocupada, mas a outra o quê? Dá atenção ao Senhor. Como nós estamos? Agora observe, Abraão o anfitrião, agora observe comigo, Abraão o marido. Olha Abraão, o marido. Abraão, o marido, ele diz assim, ó, o versículo 9, ele diz assim, e disseram-lhe, aonde está a tua mulher? Aonde está a tua mulher? Abraão, o marido. Será que o Senhor não sabia aonde estava Sara? Claro que sim, o Senhor sabia onde estava Sara. Agora escute, que pergunta redundante, por que o Senhor pergunta para Abraão, aonde está a tua mulher? Por que o Senhor pergunta, aonde está a tua mulher? A grande pergunta para o marido é essa, aonde está a tua mulher? Cadê os maridos? Olha, eu acho assim meio esquisito isso. Eu vou falar. Eu acho meio esquisito. Culto de família, o marido não vem, vem só a esposa. Quando vem a esposa, o marido não vem. Ou quando o esposo vem, a esposa não vem. É culto de família, querido. Não deixe a sua esposa ou seu esposo na sua casa, com exceção daqueles que ainda não creram e ainda não aceitaram a Jesus. Mas esforce pela tua família, reivindique. E deixa eu te fazer a pergunta, aonde está a tua mulher? Aonde está o teu esposo?
Olha, o Abraão, o marido, eu não estou fugindo do tema. Aonde está o teu esposo? Aonde está a tua mulher? Olha que coisa. A pergunta onde está a tua mulher traz o quê? Traz um cenário. A pergunta onde está a tua mulher, ele traz um cenário para Abraão. Qual, pastor? Aonde está a tua mulher? Como ela está? Aonde está a tua mulher? Você tem cuidado dela? A pergunta. Como é que tem sido o seu relacionamento com ela? Olha só. Você tem amado a tua mulher? Olha a pergunta. Aonde está a tua mulher? Aonde está a tua mulher, Abraão? Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velho, adiantado em idades. Observe uma coisa. Aonde está a tua mulher, Abraão? Só que quando o Senhor começa a falar com Abraão da promessa, a promessa vem em choque com a possibilidade desse casal ter filhos. A promessa dá um choque, um choque. Olha o versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Olha o choque. A promessa de Deus vem e anuncia a Abraão. Sara, de trás da porta, começa o quê? Rir e questionar o quê? A promessa. Escute uma coisa. Eu vou me arriscar a dizer, sabe por que o Senhor disse assim: aonde está a tua mulher? Escute, o Espírito Santo me trouxe à minha memória. O Senhor estava dizendo: você tem discipulado a tua mulher? Não entendi, pastor. Deus estava entregando a promessa a Sara. Deus estava entregando a promessa a Abraão. Sara estava questionando e Deus estava perguntando para Abraão: você discipula a tua mulher? Você ora junto com a tua mulher? Você evangeliza a tua casa? Você fala das minhas promessas para a tua mulher, Abraão? Aonde está a tua mulher, Abraão? Tanto que Sara questiona. Será que foi um descuido de Abraão? Será que Abraão não sentou do lado da esposa e disse: fica tranquilo, aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa? Será que Abraão discipulava a sua casa? Será que Abraão sentava na beira da tenda, lá na sua tenda, e começava a evangelizar a sua própria esposa? Querido, aonde está a tua esposa? Aonde está o teu esposo? Você tem evangelizado? Você tem falado da promessa? Você tem pregado? Você tem sentado à beira da cabeceira da tua mesa e tem falado de Jesus e tem anunciado Jesus à tua família? Então, a promessa vem como choque, né? Vem como choque com a possibilidade desse casal ter filho. E a reação de Sara foi com o riso da incredulidade humana.
A reação de Sara foi com um riso da incredulidade humana, foi com um riso da impossibilidade humana. Escute o que eu vou te dizer. Tem horas que aos olhos humanos não tem jeito. Tem hora que aos olhos humanos não tem como. Tem hora que aos olhos humanos estamos em um beco sem saída. Você já parou para pensar sobre isso? É um problema conjugal, um problema de saúde, é um problema financeiro. E agora? Mas isso é o quê? É a impossibilidade humana. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais solução. Olha o versículo 13. E Sara negou dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isto, te riste. Olha Deus, olha o Senhor. Sara olhando para o Senhor e dizendo: eu não ri. Ela nega, dizendo: eu não ri, não me ri, porquanto a Bíblia diz, temeu. E ele disse: não diga isso, porque riste. O que eu acho interessante é que Deus é um Deus que confronta a nossa incredulidade. Deus, ele é um Deus que confronta a nossa incredulidade. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e dizemos assim: não tem jeito. Aí Deus brada dos céus e diz assim: não temas. Nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e dizemos: esse homem não tem jeito. Aí Deus diz assim: calma, eu dou jeito. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e dizemos: meu Deus, e agora o que será da minha família? A minha mulher não vai dar jeito, não tem jeito. Aí Deus diz assim: a promessa é minha, a possibilidade é minha, a impossibilidade é de vocês. E eu não tenho, desculpa a expressão, eu não tenho nada a ver com a impossibilidade de vocês. Eu sou Deus e eu ajo na impossibilidade. Oh, aleluia! Deus é o Deus que nos surpreende quando nós pensamos que Deus não pode fazer o impossível dos homens. Olha o versículo 14. Vamos, que a hora está correndo. Versículo 14, ele diz o seguinte: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, e este tempo da vida, Sara terá um filho. Escute, em outras traduções, a Bíblia diz assim: e Sara, a madre de Sara, já tinha morrido. Que é isso? Idade. Todo mundo é sabedor e não adianta eu entrar em muitos detalhes, mas a mulher tem um período para engravidar. Sara já tinha passado. Abraão está com 99 anos. Abraão está gagá. Não tinha mais a mínima possibilidade, tanto que Sara questiona. Mas escute, o Deus de promessa cumpre promessa. Só ouvi um amém. O Deus que fez a promessa, ele cumpre a promessa.
Ah, querido, não olhe para a circunstância, não olhe para o que vai, não olhe para a possibilidade humana. Sabe qual é o grande problema? É que nós olhamos para a possibilidade humana, e na possibilidade humana nós esgotamos o nosso limite e nós dizemos assim: não vai acontecer. E Deus está dizendo: eu não ajo na possibilidade humana, eu ajo no sobrenatural. Oh, aleluia! Olha que Deus está dizendo: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Se Ele criou o universo do nada? Haveria coisa difícil ao Senhor? Se Ele disse para Lázaro, 3 dias, 4 dias morto dentro daquele túmulo, Lázaro, sai para fora. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Se Ele vai para dentro de um túmulo, está morto dentro daquele túmulo, mas ao 3º dia, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Então, o que é difícil para Deus? O que é coisas difíceis para Deus? Me mostre, me aponte coisa difícil para Deus. Seria coisa difícil para Deus se Ele chega com os discípulos no meio de uma tempestade e Ele levanta a mão e diz: mar, calma-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que o mar aquietou. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha que coisa interessante. Versículo 15, vamos lá. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Não dá para mentir para Deus. Escute, é a única coisa que não tem como você mentir para Deus. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para o teu esposo, você pode mentir para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu amigo. Talvez eles não descubram, talvez não, mas escute, aos olhos de Deus ninguém se esconde. Os olhos de Deus estão sobre o bom, os justos e o mal na face da terra. Os olhos de Deus estão vendo tudo. Os olhos de Deus estão vendo todas as coisas. Os olhos de Deus penetram no fundo do nosso coração. Davi disse: antes que eu pensasse em falar qualquer coisa, tu já sabia o que eu iria falar. Deus conhece todas as coisas, não dá para mentir. O riso de Sara não foi para fora, foi um riso para dentro. Foi um riso interior. O riso de Sara foi um riso interior, e Deus está nos vendo. Ele conhece todas as coisas. Agora eu concluo, já para encerrar, Abraão, o educador. Olha o versículo 18 e 19. O 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar, a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem, o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão
o que acerca dele tem falado. O que é isso, pastor? Concluo aqui. O propósito de Deus para com Abraão. Qual foi o propósito de Deus? Que Abraão fosse o educador do seu lar. Que Abraão fosse o educador da sua casa. Abraão, você recebe a promessa, mas Abraão, você vai educar o teu lar. Tu vai ensinar os teus filhos. Tu vai conduzir os teus filhos na minha presença. Tu vai conduzir os teus filhos nos meus ensinos, Abraão. Abraão, olha, Abraão, educa a tua casa, ensina a palavra, prega a palavra, insiste na palavra, Abraão. Abraão, faz conhecido o meu nome no meio do teu povo, no meio da tua família. Escute, pai, estamos poucos aqui. É obrigação nossa educar os nossos filhos. É obrigação nossa ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem seguir. É obrigação nossa, como pai, instruí-los, corrigi-los. Meu filho, isso aqui é errado, não vá por aqui, não vá por esse caminho. Meu filho, a palavra diz isso, isso, isso. Meu filho, Deus escreveu isso, isso, isso. Vamos obedecer. É obrigação nossa de sermos um pai educador dentro da nossa casa. Faça isso com a sua família, faça isso na sua casa. Ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos. Você, mãe, ensine os seus filhos. Eduque os seus filhos. Faça isso, porque Deus vai te abençoar poderosamente. Fique de pé comigo, nesta noite, no nome de Jesus.